João capítulo 20, versículo 24 ao 29. João 20, 24 ao 29. Diz assim a palavra de Deus. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu lado aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua mensagem, nos revele por meio do Teu Santo Espírito o Seu querer sobre nossas vidas, que a Tua palavra venha de encontro a cada coração e que o Senhor transforme cada vida da maneira como o Senhor quer. Ó Pai, que possamos ter fé em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não sei se você já ouviu falar dele, declarou esse ano, ele declarou que nesse ano, no dia de Páscoa, não está muito certo se será o dia 31 ou no dia de Páscoa, esse dia também será o dia da visibilidade dos transgêneros. Eu não preciso comentar mais nada a respeito disso e não entrar também nessa questão política. Mas o que fica nítido com essa declaração do presidente dos Estados Unidos de declarar esse dia como o dia da visibilidade dos transgêneros, o que fica nítido é que há uma agenda. E essa agenda, uma agenda do próprio diabo, uma agenda de Satanás, para silenciar as festividades cristãs e tentar apagar Jesus Cristo da história. Isso é muito nítido do que acontece no mundo. E é nítido que os cristãos hoje têm perdido o interesse por se lembrar de datas tão especiais e com grande significado, como, por exemplo, a Páscoa e o Natal. É muito comum que os cristãos hoje já não sabem muito bem o que o Natal realmente significa. É muito comum que os cristãos hoje não sabem qual o valor de fato da Páscoa, o que nós comemoramos na Páscoa, o que tem sentido na Páscoa para nossas vidas. E isso se deve à igreja justamente entrar num marasmo espiritual e não ter fé em Cristo Jesus. Nós vivemos em um mundo incrédulo. Nós vivemos em um mundo sem fé. E infelizmente os cristãos hoje estão cada vez mais vivendo uma fé, se é que podemos chamar assim, uma vida sem crença, uma fé sem Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hoje na escola bíblica a gente falou justamente sobre a fé salvífica e falamos que o nome fé, a palavra fé, ela foi distorcida. Hoje, quando nós falamos sobre fé, a gente fala como se fosse alguma coisa de eu tenho fé
de que amanhã vai dar tudo certo. Mas como nós lemos na escola bíblica, que Tiago diz que isso não é fé, isso é vanglória. Fé é você acreditar que se Deus quiser, as coisas irão acontecer. Então, fé, o que de fato é fé e qual é essa fé que nós temos que ter? A fé em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas hoje, há várias pessoas que se dizem cristãs, mas que não acreditam nem mesmo que Jesus é Deus. E não acreditam nem mesmo que Jesus Cristo ressuscitou. E ainda se dizem como se fossem cristãs. Ou então se dizem cristãs, e o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado não tem valor algum para a sua vida. Porque vivem uma vida tão de impressionismo, de querer alguma coisa, de só no louvorzão ou coisa parecida, mas não percebem o valor da morte de Cristo Jesus, da ressurreição de Cristo Jesus para nossas vidas. Os cristãos hoje, infelizmente, vivem uma vida de não falar sobre isso para outras pessoas. Há uma igreja lá nos Estados Unidos, eu acho que é nos Estados Unidos ou no Canadá, acho que é no Canadá, a Elevation Church, uma igreja bem famosa mesmo. Eu acho que não só no Canadá, mas nos Estados Unidos também, alguma coisa assim. E eles colocaram como regra na igreja que no dia de Páscoa não pode falar o sangue de Cristo Jesus. Porque a palavra sangue pode trazer alguma coisa ruim para algumas pessoas. Não pode falar sobre cruz na igreja. Dentro da igreja não pode mais falar sobre cruz. Porque cruz remete à morte e pode ser que algumas pessoas sintam ruins quando fala sobre cruz, quando fala sobre morte. Os cristãos têm perdido a essência, têm perdido o valor do que é a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Os cristãos hoje vivem uma fé vazia. Então esse texto de Tomé é um dos textos que mais me chama a atenção, porque mostra justamente qual é o nosso coração, como nós vivemos a nossa vida e o que nós precisamos fazer para ter fé em Cristo Jesus. Tomé, esse discípulo de Cristo Jesus, que passou 3 anos com Cristo Jesus, tem um coração muito parecido com o nosso coração. Tem um coração muito parecido com a nossa vida, tem uma vida muito parecida com a nossa, um pensamento muito parecido com o nosso pensamento, principalmente com o pensamento da humanidade atual, uma humanidade incrédula, uma humanidade que não tem fé. Portanto, para resumir o nosso sermão de hoje, você poder sair pelo menos com uma ideia, um resumo de tudo, é que a fé de Tomé revela o coração cego deste mundo para não enxergar que Jesus é Senhor e Deus. A fé de Tomé revela o coração cego deste mundo para não enxergar que Jesus é Senhor e Deus. Primeiramente, versículo 24 e 25, diz então sobre o coração incrédulo de Tomé. Vou ler novamente, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Não crerei. Olha que presunção desse Tomé. Primeiro o texto nos diz que Tomé não estava com os outros discípulos. Talvez foi o único que não tinha visto ainda Jesus. Jesus tinha aparecido primeiramente a Maria Madalena, depois apareceu as outras mulheres, depois apareceu os discípulos de Emaús, então apareceu aos 12 discípulos, só que Tomé não estava junto,
E aí quando todas essas testemunhas, pessoas confiáveis, pessoas que andaram com Tomé, pessoas que Tomé confiava, que eram seus amigos, todos eles chegaram juntos e falaram: Tomé, nós vimos o Senhor, nós vimos Jesus. Jesus apareceu em carne e osso. Nós tocamos em Jesus. Maria Madalena viu Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús viram Jesus. Todos nós vimos Jesus. E o que Tomé faz? Ele não acredita no testemunho dos seus irmãos, no testemunho dos seus amigos. Isso revela que ele não acreditava em ninguém. Ele era muito presunçoso. Eu só acredito naquilo que eu vejo. O que importa não é o que as outras pessoas fizeram. O que importa é a minha fé, aquilo que eu creio. E isso é um problema. Porque muitas vezes nós somos assim, nós não acreditamos no que as pessoas dizem. Se alguma pessoa vem falar: olha, você soube que tal pessoa se converteu? Muitas vezes nosso coração é: se converteu. Ah, tá. Duvido que tenha se convertido. Olha, você viu que aquela pessoa está indo para a igreja? Indo para a igreja. Aquela pessoa. Nós muitas vezes somos incrédulos quando as pessoas nos contam o seu testemunho, nos contam a verdade. E não só isso, mas Tomé prova aqui que tinha uma fé extremamente morta. Ele diz então no versículo 25: eu só vou acreditar se ouvir Jesus face a face. Eu só vou acreditar se eu encostar em Jesus. Ele dá detalhes aqui. Não é somente ver Jesus, mas ele diz: se eu tocar nas suas mãos, se eu pegar, se eu vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu colocar o meu dedo aonde estavam os pregos, dá todos os detalhes aqui. Se eu colocar minha mão aonde estavam esses pregos, na cicatriz de Jesus, no buraco que está na mão de Jesus. Se eu encostar no lado de Jesus, o que é esse lado de Jesus? É porque Jesus tinha sofrido ali uma perfuração de uma lança aqui no lado. E quando o soldado perfura esse lado aqui de Jesus, sai água, porque o seu sangue já estava totalmente drenado ali. Então, Tomé está falando: eu só vou acreditar se eu encostar, se eu não só ver a imagem de Jesus, mas se eu encostar em Jesus e tocar em todos os seus lugares aonde ele sofreu, aonde ele sofreu os pregos e a lança. Então ele ainda é bem presunçoso nesse sentido. Não é somente ver, mas encostar. Isso revela para nós muito do coração de muitas pessoas. Eu só vou acreditar em Jesus quando eu ver Jesus. Tem um livro que eu li uma vez que falava sobre fé. E aí ele falava assim, no livro, né? Que ele passou a crer em Jesus quando ele estava dirigindo um carro numa pista, né, numa avenida. E aí, de repente, alguém bateu na traseira do carro dele. E aí o carro rodou e aí bateu na guarda-rei, no acostamento. Bateu de frente, ele bateu a cabeça e desmaiou e ficou tonto. E aí, de repente, essa pessoa, né, ele contando o testemunho dele, ele olhou para cima e viu Jesus ali, dizendo. Então, finalmente, ele passou a crer em Jesus. E aí, nesse livro, que depois até se tornou em um filme, não vou citar aqui, mas que fala justamente sobre fé, ele estava falando que a pessoa só pode acreditar em Jesus se ela ter uma experiência de visão com Jesus. Irmãos, se isso for verdade, muitos de nós, eu pelo menos não sou crente, porque eu não preciso ver Jesus. Eu não preciso ver Jesus para acreditar nele, que é o que nós veremos no 26 e 27 daqui a pouco. Mas muitas pessoas associam o fato de crer em Jesus com experiências sobrenaturais que tiveram com Jesus. Mas isso muitas vezes não vai acontecer.
as pessoas dizem o seguinte: eu só vou crer se eu ter uma experiência sobrenatural. Eu só vou crer em Jesus se eu ver Jesus face a face. Lamento dizer, mas na realidade eu creio que a única vez que você vai ver Jesus face a face é quando você morrer. E se você esperar para crer em Jesus quando você vê Jesus face a face, talvez seja tarde demais. Talvez seja tarde demais. Só que esse discípulo teve uma chance. Tomé teve uma chance. Mas na realidade ele não teve fé alguma. Ele está dizendo: eu só vou ver Jesus. Eu só vou crer se eu ver. E quase como aquela historinha, né? Aquela frase: eu só acredito vendo, e vendo ainda não acredito. Eu só acredito vendo e ainda não acredito. Muitas vezes a nossa fé é assim: não, eu só acredito vendo. E aí eu vi, mas não sei se eu vou crer de fato. Nós vivemos em um mundo cético, em um mundo que tira Jesus da história, em um mundo que não quer acreditar em Jesus, em um mundo que prefere até como se Jesus não existisse. Não, seria até melhor se Jesus não existisse nesse mundo. Seria até melhor se a gente conseguisse apagar esse Jesus da história, como eu disse sobre o presidente dos Estados Unidos, que provavelmente foi isso. Não, vamos colocar uma coisa mais importante no dia da Páscoa. A visibilidade dos transgêneros é muito mais importante do que a ressurreição de Cristo Jesus. Talvez foi esse o pensamento. Mas muitas pessoas pensam exatamente dessa maneira. Não é à toa que existe a história do coelhinho da Páscoa, não é à toa que existe a história do chocolate, não é à toa a história do Papai Noel no Natal. Tudo isso, de fato, é para tentar tirar um pouco de Jesus. Um pouco de Jesus. Para que serve a Páscoa? O que nós comemoramos na Páscoa, infelizmente, nós vivemos em um mundo, em uma realidade que a gente até esquece. A gente vive como se Jesus não morresse, não tivesse morrido e nem ressuscitado. Versículo 26 e 27, então, diz sobre a revelação de Jesus, a forma como Jesus aparece para Tomé. Uma semana mais tarde, isso é interessante, porque Jesus esperou uma semana e talvez Tomé estava lá todos os dias dizendo: eu não quero crer nesse Jesus. E os discípulos olhando para Tomé falaram: Tomé, crê em Cristo, crê que Jesus ressuscitou. E Tomé falou: eu não vou acreditar, né? Isso aí é a história que vocês estão contando. Uma semana depois, não foi um dia, uma semana depois, os seus discípulos de Jesus, estavam ali outra vez e Tomé estava com eles. Dessa vez Tomé estava junto. Estavam no mesmo lugar, na mesma casa, talvez com as portas trancadas, porque estavam com medo de serem perseguidos pelos judeus. Estavam ali no mesmo lugar. Apesar de estarem com as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então, novamente, Jesus aparece da mesma maneira, as portas estão trancadas. Jesus talvez simplesmente apareceu ou atravessou a porta, a gente não sabe, ou então teve o poder de abrir essa porta, a gente não sabe o que o texto nos mostra aqui, mas simplesmente Jesus apareceu, revelando ali o seu poder. E disse: paz seja com vocês. Mas aí, olha o que ele fala para Tomé. E Jesus disse a Tomé, a segunda fala dele, ele já vai direto em Tomé, já olha para Tomé e diz: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Eu acho que Jesus, talvez algumas pessoas não acreditem nisso, mas eu acho que Jesus é muito sarcástico, muitas vezes. Ele tem um senso de humor. Eu acredito que Deus tem um senso de humor. Por quê? Porque, em momento algum, diz que Jesus ouviu o que Tomé disse. Jesus não estava ali. Enquanto Tomé estava dizendo essas palavras, Jesus não estava ali. Mas ele é Deus e ele sabe exatamente o que Tomé disse. Aí ele olha justamente para Tomé e fala: e aí, Tomé? Como você está? Tomé, vem aqui.
E ele repete exatamente a mesma sequência que Tomé disse. Coloque a sua mão na minha mão. Coloque a sua mão no buraco da minha mão, onde estavam os pregos. Prove, veja, toque e prove de fato. Encoste aqui no meu lado. Encoste aqui onde a lança perfurou, aqui perto da minha costela. Veja todas as marcas das minhas mãos. Tomé. E aí a resposta de Jesus é a resposta que a gente tem que colocar na nossa mente todos os dias. Pare de duvidar e creia. Não seja incrédulo, como diz outras versões. Tenha fé. Creia. Tomé disse, eu só vou crer se eu encostar. Então venha. Então encoste. E agora você vai crer. Jesus ele foi misericordioso com Tomé. E apareceu a ele enquanto estavam ali reunidos. Jesus não tinha obrigação nenhuma de provar para Tomé que ele existe. Que ele ressuscitou. Não que ele existe, porque ele sabia que existe, mas que ressuscitou. Que não estava mais morto. E o mais interessante é a sua última fala. Pare de ser incrédulo. Confie no Deus Todo-Poderoso que pode ressuscitar dentre os mortos. Confie nas minhas palavras, porque Jesus disse inúmeras vezes, eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Os discípulos deveriam saber disso. Eles escutaram várias vezes Jesus falando isso, mas não creram que de fato Jesus iria ressuscitar. Jesus sabia que Tomé estava duvidando, porque ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa mente. Ele sabe quando nós duvidamos. Ele sabe quando o nosso coração está sem fé. Ele sabe quando nós não cremos em Cristo Jesus. Não adianta enganar. Não adianta pensar, não, eu tenho... externamente falar para as pessoas que têm fé, mas o seu coração é um coração incrédulo. Não adianta estar aqui na igreja cantando as músicas que Cristo já ressuscitou, que Cristo vive em nossas vidas. Não adianta cantar isso, mas durante a semana viver uma vida como se Cristo não existisse. Não adianta nada, porque Deus conhece o nosso coração. Jesus conhece a nossa falta de fé. E constantemente Ele diz a nós, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. E por fim, o que acontece então é a fé vazia de Tomé, mas a fé que nós devemos ter. Versículo 28 e 29, diz assim: Disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Finalmente Tomé creu. Finalmente, de fato, ele falou, preciso encostar e aí eu vou crer. Encostou e creu que, de fato, Jesus estava ali, ressurreto. Ele não precisou, na verdade, de fé nenhuma para crer em Jesus. Porque Jesus veio ali comprovado na frente dele. Talvez algumas pessoas, a fé é tão fraca, não tem fé, não é nem que a fé é fraca, é porque não tem fé, que talvez até se Jesus aparecesse, talvez ainda assim as pessoas não creriam. No entanto, quando Jesus aparece para Tomé, ele não precisou ter fé. Ele simplesmente provou. E Jesus está dizendo justamente isso. Olha, você só creu porque você me viu. Mas é interessante a resposta de Tomé, no versículo 28. E essa é a resposta que Deus espera de um coração com fé.
de um coração que crê. Porque ele dá dois adjetivos aqui para Jesus. O primeiro é Senhor meu. Ele finalmente crê que Jesus é o Kyrios, é o Senhor da sua vida. Essa palavra Senhor, ela é a ideia de que Ele é o dono da minha vida. Ele está dizendo, Jesus, você é o dono do meu ser, você é o meu dono, você é o meu Senhor. Eu finalmente creio que o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E a segunda é Deus meu. É interessante que muitas pessoas argumentam e dizem que Jesus nunca quis provar que era Deus. E que, na verdade, os discípulos também diziam que Jesus não era Deus. Os discípulos falam que Jesus nunca foi Deus. Mas aqui é a prova de que Tomé acreditava que Jesus era o próprio Deus encarnado. E eu imagino, quando seus olhos finalmente foram abertos, o que Tomé pensou naquele momento de ter passado 3 anos da sua vida com Jesus, acompanhando todos os dias, vendo todos os milagres, vendo Jesus subindo ao monte para orar, vendo todas as palavras de Jesus, vendo todas as suas parábolas, as suas histórias, os seus ensinamentos. E depois de 3 anos, ele ainda não acreditava que Jesus era o próprio Deus encarnado. E agora que os seus olhos foram abertos, ele finalmente olhou e disse, esse aqui de fato é o Deus meu, é o meu Senhor. Essa é a resposta que Deus espera de nós quando Jesus é pregado. É exatamente isso que acontece, que isso aconteceu uma vez comigo, isso acontece com todo aquele que crê. Primeiramente, nós não temos fé, nós temos um coração incrédulo. Mas quando Jesus é revelado a nós por meio da pregação do Evangelho, então ele aparece por meio da sua palavra, a revelação da sua palavra a nós. E quando nós ouvimos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, Deus então nos concede fé para finalmente crermos que Jesus é o nosso Senhor, é o meu Senhor e o meu Deus. Deus espera que a nossa resposta seja essa. Quando o Evangelho é pregado para nós, talvez pessoas passam anos, muito mais do que 3 anos, 40, 50, 60 anos de suas vidas, ouvindo o Evangelho, ouvindo a pregação do Evangelho, ouvindo a revelação de Deus, mas não entregam os seus corações a Cristo Jesus. Muitas pessoas passam muitos anos ouvindo de Cristo Jesus, frequentando a igreja, talvez até sendo membro de uma igreja, mas não colocam em seu coração que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Deus, e não adianta de nada. Continuam vivendo uma vida incrédula, continuam vivendo uma vida como se Jesus não existisse, como se Jesus não tivesse sido morto, não tivesse sido ressuscitado. E é por isso que no final do versículo 29, ele diz, porque você viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Essa palavra felizes, ela é a palavra bem-aventurado, que no original é makarios, que traz a ideia de uma pessoa extremamente feliz, próspera e abençoada por Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que aqueles que não viram Jesus fisicamente, que não conseguem comprovar fisicamente que Jesus morreu e ressuscitou, são pessoas que não viram o sepulcro vazio de Jesus. Na verdade, nunca viram Jesus fisicamente, mas ainda assim creem em Jesus. Essas pessoas são bem-aventuradas. O texto está nos dizendo que
os cristãos que não viram Jesus fisicamente são mais bem-aventurados, são mais felizes do que os discípulos. Porque os discípulos viram Jesus. Eles não precisaram ter fé. Mas depois que Jesus se elevou aos céus, voltou aos céus, depois dos 40 dias ali na terra, depois de aparecer a mais de 500 pessoas, depois disso, depois de Jesus ter aparecido a Paulo, em uma revelação ali para Paulo, eu creio que Jesus nunca mais apareceu para ninguém fisicamente. Nem mesmo em revelação como foi ali com Paulo de forma física. Jesus nunca mais apareceu dessa maneira. E ainda assim, nós cremos. Que fé é essa? Essa é a fé que Deus nos dá para crer. E muitas vezes, irmãos, essa fé, ela é inexplicável. Quando a gente começa a questionar a fé que nós temos, parece até algo meio estranho de se contar. Como assim você crê que aquilo que está em suas mãos é a própria palavra de Deus? Sim, eu creio. Mas por que você crê nisso? Porque Deus me deu a fé para que eu possa crer que essa palavra é a revelação de Deus. Como que você pode crer em Jesus, sendo que você nunca nem viu Jesus? Como que você pode crer que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos? Porque eu confio que a palavra, essa palavra que tem em minhas mãos, é a própria palavra de Deus. E ela me revela que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E Deus, por meio do teu Santo Espírito, me revela que essas coisas que a palavra diz são verdades. Eu confio no testemunho dos apóstolos, no testemunho dos discípulos. Eu confio nessa palavra. Eu confio na história do Evangelho, na história da igreja. E eu só posso confiar nisso por meio da fé. E essa fé não vem de nós. Essa fé é dom de Deus. E nós somos bem-aventurados porque nós cremos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. A Páscoa, então, esse dia tão especial, nos mostra que Deus, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé, como diz lá em Hebreus 12. E Ele nos dá essa fé para acreditarmos que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E o que nós devemos fazer então com essas verdades? Primeiro, já chegando no final da nossa mensagem, quero trazer algumas aplicações diante disso. Primeiro, se você duvida de Cristo Jesus e duvida da ressurreição de Cristo Jesus, não tente provar isso com argumentos. Peça fé para Deus. Peça que Deus te dê fé. Não seja como Tomé nesse sentido, de ficar duvidando, de somente dizer, não, só vou crer se eu ver. Esse é um coração incrédulo. Peça então fé para que Deus possa te provar que de fato Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu não posso te convencer de que Jesus morreu e ressuscitou. É impossível eu te convencer. Eu posso ter meus argumentos. Eu posso falar tudo o que eu creio. Posso falar que os discípulos morreram por uma causa que foi a causa de Cristo Jesus, e isso já pode ser uma grande comprovação. Eu posso falar dos livros históricos, outros livros fora a Escritura que falaram sobre a ressurreição de Cristo Jesus. A gente pode falar de todos os argumentos que envolvem extra-bíblicos que falam sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Mas ainda assim você pode sair de tudo isso e falar, ok, mas ainda assim eu não creio em Cristo Jesus. Você pode até crer que Jesus existiu, como muitos acreditam no Jesus histórico, que de fato existiu, foi um grande profeta, mas não acreditam que ele morreu e ressuscitou. Mas não adianta nada eu ficar te convencendo disso.
A gente pode discutir, eu gosto de discutir sobre isso. A gente pode debater sobre isso, não tem problema algum. Mas eu não consigo te convencer. Porque só quem convence é o Espírito Santo de Deus. Portanto, peça fé. Se você duvida, peça a Deus, Deus, então me ajude a ter fé que Cristo Jesus ressuscitou. Segundo, envolvendo esse primeiro, você não vai conseguir convencer outra pessoa a crer. Peça a Deus que se revele a essa pessoa por meio do Espírito Santo. Então, se você está pregando o Evangelho a alguma pessoa, e por mais que você fale que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus o salvou por meio da sua obra, que Cristo Jesus pagou com o seu sangue aquilo que nós deveríamos pagar, que é a morte eterna, mesmo você tentando convencer essa pessoa, se ela não se convence, então ore para que Deus revele. Muitas vezes nós ficamos tão irados e falamos assim, a pessoa não tem fé, aquela pessoa não crê em Jesus, aquela pessoa é um ímpio, e a gente fica irado porque a pessoa não crê. Mas nós mesmos, quando olhamos para o nosso passado e percebemos, mas eu também era assim. E eu só fui convencido por meio do Espírito Santo. Eu só fui convencido por meio da pregação da palavra de Deus. Não foi nenhum convencimento científico. Foi a própria palavra de Deus revelada que me convenceu. Então ore para que o Espírito Santo convença essa pessoa. Terceiro, não viva uma vida como se Jesus não tivesse morto e ressuscitado. Não tivesse morrido, melhor dizendo, e ressuscitado. Muitas vezes nós vivemos nosso dia a dia sabendo dessas verdades. Sabendo que Jesus morreu, sabendo que Jesus ressuscitou, sabendo que Ele pagou pelos nossos pecados, sabendo que a cruz de Cristo está vazia, que o sepulcro está vazio. Nós sabemos disso. Mas não adianta nada saber e não praticar. Não adianta nada saber dessas verdades e não viver essas verdades. Não adianta nada eu sei disso, mas no meu dia a dia eu esqueço completamente, eu não vivo em prol disso. Eu vivo o dia para mim, eu vivo o dia para mim mesmo, para cumprir a minha agenda, para cumprir os meus deveres, para fazer o meu trabalho, para fazer os meus afazeres. Mas eu não me lembro e eu nem agradeço porque eu sou salvo. Quando foi a última vez que você agradeceu ao Senhor porque você foi liberto do inferno? Quando foi a última vez que você se lembrou da morte e ressurreição de Cristo Jesus no seu dia a dia? E por isso nós também devemos viver a Páscoa todos os dias de nossas vidas e falar a todas as pessoas, falar a todos o nosso meio. Ei, você sabe que Jesus morreu e ressuscitou? Você sabe que realmente você crê nessas verdades? O que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Muitas vezes nós simplesmente vivemos nosso dia e nem colocamos a nossa fé em Jesus. E nem falamos para outras pessoas que Cristo Jesus não está mais morto, mas Ele ressuscitou. E por meio de Cristo Jesus, nós podemos ter a salvação, a libertação dos nossos pecados, a libertação do inferno. Nós muitas vezes nem citamos Jesus em nossas conversas, no nosso bate-papo. A gente cumprimenta as pessoas com graça e paz, mas depois o restante da conversa não tem graça, não tem paz, não tem Cristo Jesus. Outros cumprimentam, a paz do Senhor, mas depois da conversa não tem paz, não tem nem Senhor. É simplesmente o primeiro cumprimento. A nossa conversa tem que sempre se voltar em falar de Cristo Jesus, em falar o quanto Cristo Jesus é bom para nossas vidas, e que Cristo Jesus morreu e ressuscitou para nos libertar dos nossos
pecados. Nós devemos viver o Evangelho, nós devemos viver a Páscoa, nós devemos nos lembrar disso todos os dias, e não somente nas festividades. As festividades de Páscoa e Natal são só para reforçar ainda mais, são só para nos lembrarmos ainda mais e pregarmos, temos essa facilidade de pregar ao mundo e falar para as pessoas: ei, você sabe o que realmente a Páscoa significa? Você sabe qual que é o valor da Páscoa? Sabe de onde surgiu a Páscoa? Por que surgiu? E qual que é o valor precioso em nossas vidas? A mesma coisa com o Natal. Então aproveite as oportunidades para viver a Páscoa todos os dias da sua vida. Não seja como Tomé. Nós somos incrédulos, nós temos o coração de Tomé, mas não seja como ele. Não seja guiado pelo seu próprio coração, mas seja guiado pela fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Pai querido, clamamos a Ti, meu Deus, porque o nosso coração é incrédulo. Nós não temos fé para crer que Cristo Jesus de fato morreu e ressuscitou. E, ó Deus, nosso coração tende, na verdade, a não acreditar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus nos libertou do nosso pecado. Ó Pai, nosso coração é tão incrédulo que nós nem vivemos essas verdades e nem mesmo falamos isso ao mundo. Nós temos medo de falar, temos medo de magoar as pessoas, temos medo de falar a verdade, temos medo de chegar para alguém e dizer: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. Nós temos medo disso. Nós muitas vezes não temos fé de que Cristo Jesus pode transformar o coração de alguma pessoa. Se Jesus transformou o coração até de Tomé, Ele pode transformar o coração de quem Ele quiser. Portanto, meu Pai, nos ajude a fazer o nosso papel de anunciar a Cristo Jesus, de viver o verdadeiro Evangelho, de o tempo todo, em toda a nossa conversa, falar sobre a graciosa bondade de Deus, de Cristo Jesus em nossas vidas. Meu Pai, nos ajude a viver a Páscoa, nos lembrar da Páscoa, nos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Ó Pai, quando formos tentados a pecar, que possamos lembrar que Cristo Jesus morreu e pagou por esses pecados, e perdoou esses pecados, e nós podemos ser libertos desses pecados. Não há porquê mais ceder à tentação. Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo para nos livrar, para nos ajudar a vencermos essas tentações, ó Deus. Mas muitas vezes vivemos na incredulidade, vivemos uma vida como se Jesus não tivesse existido. Ó Pai, nos ajude a crer em Cristo Jesus e viver o verdadeiro Evangelho. É o que oramos, pedindo a sua graça sobre nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus.